quero ministrar a palavra. Abra comigo no Evangelho de Marcos. Essa palavra, ela foi ministrada pelo meu pastor Ivanildo, meu discipulador. Foi quem ministrou essa palavra pela primeira vez, há uns anos atrás. E então, eu pedi autorização para que sempre que eu pudesse ministrá-la, no domingo dos Natanaéis, eu ministrasse. Então, essa é a segunda vez que eu vou estar ministrando essa palavra. Um buraco aberto no teto. A fé que transpõe obstáculos. Então, Marcos capítulo 2, deixa aberto. Nós vamos ler do 1 ao 12. Mas antes eu vou contar uma historinha engraçada. De loira, novamente. Nós amamos as loiras, tá? Nada contra as loiras. A loira liga para o marido e diz: marido, não estou conseguindo montar o quebra-cabeça. Tem um quebra-cabeça aqui, querido, eu não estou conseguindo montar. Por telefone, ele diz: querida, eu já te ensinei. Faz primeiro os cantos. Você faz os cantos e depois é mais fácil, né? Colocar as outras peças. Ela disse: não estou conseguindo. Não acho os cantos e não estou conseguindo. Ele disse: tá, espera, eu vou aí te ajudar. E aí, antes dele chegar em casa, ele liga de novo. E aí, querida, conseguiu? Ela disse: não consegui. Mas que quebra-cabeça tão difícil é esse? Ela disse: olha, é aquele quebra-cabeça do tigre. E ele: tigre? É, do tigre. E aí disse: não estou lembrado qual é. Deixa eu chegar em casa, que aí eu te ajudo. E aí, quando ele chega em casa, querida, guarda a caixa de sucrilhos Kellogg's no armário. Gente, ela tinha pegado a caixa de sucrilhos, espalhou os sucrilhos na mesa e pensava que era peça de quebra-cabeça. Nada contra, né, as loiras. Então vamos lá, Marcos capítulo 2, vamos ler do 1 ao 12. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Então vamos orar. Ó Espírito Santo, nós dependemos inteiramente de Ti, Senhor, porque a palavra é Tua e ela foi inspirada por Ti. E eu peço nessa hora que Tu liberes sobre esse lugar espírito de revelação e de sabedoria no pleno conhecimento do Senhor. Colocamos as nossas vidas, colocamos os nossos corações, os nossos ouvidos, estejam agora atentos, desimpedidos. E nós assumimos autoridade nesse lugar, contra todo espírito maligno de distração, de dispersão. Senhor, todo espírito maligno de sonolência,
todo espírito maligno de intimidação, de resistência à palavra, nós agora assumimos a autoridade e declaramos que neste lugar, só o Espírito Santo de Deus tem plena e total liberdade para agir e para falar. E nós nos submetemos agora à ação sobrenatural do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Então o nome da cidade era Cafarnaum. Cafarnaum significa, em hebraico, cidade do consolo. Provavelmente o profeta Naum era dessa cidade. A palavra Naum significa consolo. E ali já tinham sido realizados muitos milagres. Jesus tinha aquela cidade como uma base. A casa de Pedro era naquela cidade. Então Cafarnaum era uma base missionária. Dali Jesus, ele partia para outras cidades perto de Cafarnaum, na outra margem do lago da Galileia, chamamos o Mar da Galileia, ou Lago de Tiberíades. Nós temos em Cafarnaum a cura do servo do centurião. Nós não vamos ler, eu vou apenas citar, para a gente poder ganhar tempo, mas nessa cidade, alguns milagres já tinham acontecido, então era uma cidade de milagres. A cura do servo do centurião. Aquele centurião romano que tinha um empregado, um servo que estava doente, e ele vai para Jesus e diz: Senhor, basta uma palavra tua, e o meu servo será curado. E Jesus se admira da fé daquele homem, e quando o centurião chega em casa, pergunta: que horas ele foi curado? E era exatamente a hora que Jesus tinha liberado a palavra de cura. Também a sogra de Pedro foi curada, né? E alguns até dizem que Pedro negou Jesus 3 vezes, justamente porque Jesus curou a sogra dele, né? As más línguas falam isso mais claro, né? Pedro não negou Jesus porque a sogra foi curada, né? Foi por outros motivos, né? Medo, covardia, mas a sogra de Pedro foi curada em Cafarnaum. E se você voltar em Marcos, você vai ver no capítulo 1 a cura da sogra de Pedro. Também nós temos em Cafarnaum a libertação de um endemoniado. Um homem possesso de demônios morava na cidade de Cafarnaum e esse endemoniado foi liberto por Jesus, né? E aqui nós temos a cura do oficial romano, que provavelmente é o mesmo servo do centurião de Lucas 7, a história é repetida então em Marcos capítulo 1. Então nós lemos o texto e agora queremos fazer aqui algumas observações. Um homem paralítico, olha lá comigo, verso 3, diz: foram ter algumas pessoas foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. Vamos agora olhar para o paralítico. Paralisia é uma doença que limita, quer seja a paralisia dos membros inferiores, quer seja uma paralisia cerebral, quer seja uma paralisia facial, significa que parou, paralisou. Então limita os movimentos, atrofia os movimentos, torna a pessoa dependente de outros, incapaz dessa pessoa agir livremente. Nós temos aqui um homem carregado numa cama por 4 pessoas. Por quê? Ele estava paralisado. Ele estava incapaz de ir até Jesus. E a paralisia hoje, irmãos? Talvez aqui, né, eu não sei, mas talvez nesse ambiente nós não temos paralíticos literalmente, né, que andem de cadeira de rodas ou que precisam ser carregados. Mas talvez nós temos paralisias em nossa alma. Talvez nós tenhamos paralisias em nossos casamentos, em nossas emoções. Talvez a paralisia, e a pior de todas, é a paralisia espiritual. É quando nós não conseguimos ir até Deus. Quando nós não conseguimos, por conta própria, há em nós uma limitação e a gente se sente incapaz de se relacionar com Deus. E nós vemos então aqui o homem precisando de ajuda. E aqui está colocado: nós podemos ser o paralítico. Geralmente a gente analisa, não é, e vê a paralisia nos outros. Tal pessoa tem tal paralisia. Eu estou percebendo que tal pessoa tem essa dificuldade, né? Mas agora
olhando para nós, quem sabe o paralítico somos nós. Eu já fui paralítico em algumas áreas da minha vida. Já precisei de ajuda, já precisei do toque de Jesus em áreas da minha vida. Até arrisco a dizer que ainda existem áreas da minha vida que Jesus está tocando e que eu ainda estou precisando da ajuda dele e até de outras pessoas, para que eu possa ser conduzido a ele. O paralítico, ele precisa de ajuda. E eu quero aqui, voltar os nossos olhos para esse texto. E além do paralítico, nós precisamos ver 4 homens. Nós temos aqui no verso 3, 4 pessoas. Essas pessoas, elas foram fundamentais na vida desse paralítico. Deus levantou 4 homens para ir na casa daquele paralítico, daquele amigo, e dizer: nós vamos te levar até Jesus. Talvez você não possa ir sozinho, mas eu vou te ajudar. Então, meus queridos, talvez nós sejamos o paralítico e precisemos de ajuda, mas talvez nós possamos ajudar alguém. Nós podemos ser instrumentos de Deus para abençoar a vida de alguém e nos aproximarmos dessa pessoa e dizer: eu vou te levar até Jesus. Então, além desse homem paralítico, nós temos os amigos. Pode passar, viu? Eu já estou bem lá na frente. Deixa eu olhar aqui qual é o que eu estou. Número 8. Além do paralítico, nós temos os amigos do paralítico. Mostram a diferença que amigos podem fazer. Amigos podem fazer diferença por uma pessoa que está aflita, por uma pessoa que está incapaz, por alguém que não consegue ir até Deus sozinho. Eu fui já conduzido a Deus por pessoas que me levaram em oração, pessoas que me levaram a Deus através de conselhos, pessoas que me levaram até Deus através de uma conversa. Eu lembro que na época que eu converti, eu tinha muitas paralisias em minhas emoções, e Deus levantou pessoas naqueles primeiros anos para me ajudar. Eu me lembro de muitas delas, tanto aqui em Garanhuns, pessoas que eu nem lembro mais do nome. Teve uma pessoa que passou rapidamente na minha vida, mas essa pessoa, ela foi fundamental para me ajudar a vencer em uma determinada área. E eu não lembro mais o nome dela, mas eu sei que ela vai receber o galardão dela diante de Deus. E eu fui para Bolívia, e de lá eu fui para Brasília, voltei para Garanhuns, e em cada etapa da minha vida, Deus levantou amigos. Então eu quero te dizer que você não está sozinho. Se você está orando, se você está pedindo, se você está clamando por ajuda, sinceramente, Deus vai levantar alguém para te ajudar. Alguém para orar por você. Porque tudo que acontece em nossas vidas é resposta de oração. Alguém orou por nós. Alguém foi instrumento de Deus. Então nós temos aqui amigos que fazem a diferença. E eu quero falar para todos aqui: nós podemos fazer diferença na vida de alguém. Talvez você não vai ser um pregador de multidões. Talvez você não vai ser um Billy Graham. Billy Graham, ele pregou para mais de 3 bilhões de pessoas, irmãos. Um dos maiores evangelistas, talvez o maior evangelista de todos os tempos. Billy Graham hoje está com 99 anos. Ele não prega mais. Foi um grande homem, um evangelista que alcançou milhões e milhões de pessoas. Só através do ministério dele, 300 milhões de pessoas foram a Cristo. Se decidiram. Quando Billy Graham fez apelos, as pessoas vinham à frente entregar a vida a Jesus. Talvez a gente não seja um Billy Graham, mas talvez a gente faça diferença para 1, para 2, para 3. E o galardão que nós vamos receber diante do Senhor é o mesmo. Amém? Vocês sabem aquela história, né? Do menino que jogava as estrelas do mar de volta. Já ouviram essa história? E alguém chegou para ele e disse: pare, olha, tem quilômetros e quilômetros de mar, de areia, as estrelas do mar estão aqui morrendo e você está jogando uma por uma. E ele continuou dizendo: mas para essa daqui eu fiz diferença. Para essa aqui
eu fiz diferença. Então Deus pode te usar, como Ele usou esses 4 homens para conduzir aquele paralítico até Jesus. Um homem que dependia dos outros para comer, talvez para tomar banho, para as atividades diárias. Agora ele estava precisando de ajuda para agir em fé. A vida espiritual. Olha o quanto que Deus se importa. Deus não apenas se importa com a nossa vida natural, mas talvez o maior milagre que aquele homem precisava não era o de andar, voltar a andar fisicamente, mas era de conhecer Jesus. Amém? Então agora ele precisava de ajuda. E o que acontece? Vamos ver aqui, verso 4. Tinha muita gente. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a multidão. Mas o que eles fazem? Eles abrem um buraco no teto. Eles abrem um buraco no teto. Olha ali, ó. As casas daquela época eram um pouco diferentes das casas que nós estamos acostumados. Então, as casas da época, eles tinham um primeiro andar, que era chamado de eirado, aonde se colocava feno, aonde se colocava o alimento dos animais. E essa parte de cima, ela era com tábuas. E eles então afastam aquelas tábuas e fazem um buraco por onde o paralítico é descido. E Jesus não se preocupa, irmãos. Jesus não reclama. Ai, vocês estão estragando o buraco. Vocês estão estragando o teto. Vocês estão fazendo um buraco no teto. Estão estragando a casa. Não. Jesus também nos diz assim: vocês estão me interrompendo. Eu estava aqui pregando. Eu estava aqui, falando alguma coisa importante. E vocês vêm com esse homem descendo pelo buraco e vocês me atrapalharam. Não. Jesus parece apreciar a fé. Porque a gente aprendeu aqui, eu acho que domingo passado, quando eu falei, ou 2 domingos atrás, quando eu falei sobre fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Deus também é galardoador. A fé, meus irmãos, agrada o coração de Deus. Quando nós nos aproximamos de Deus com fé, isso move o coração de Deus. Então, quando Jesus vê o buraco sendo aberto e um homem sendo baixado, olha o verso 5, vendo-lhes a fé. Olha aí para a sua Bíblia, versículo 5, vendo-lhes a fé. O que é que Deus está querendo ver em nós? A inteligência. Nossos talentos. O quanto que somos bonitos e bem vestidos. Não. Aqui está dizendo, Jesus vendo a fé deles. O que Deus está querendo ver nessa noite aqui é a fé em cada um dos nossos corações. Tanto a fé para nós, mas também nós podemos ser como esses 4 homens, exercitar a fé para outros. Você que convidou alguém, você que está orando, você que está orando pelos seus Natanaéis. Talvez eles não estejam aqui nesse culto. Ah, pastor, eles não foram para a minha célula, não vieram hoje, mas eu quero te dizer, continue, persevere. Porque Jesus, vendo a fé daqueles homens, se maravilhou. Jesus parou tudo. Para. Vamos ver o que é isso. Olha a fé desses homens. Jesus gosta de coisas inusitadas, coisas incomuns, atitudes que não são vistas talvez na maioria das pessoas. Sabe, às vezes a gente fica até constrangido em se ajoelhar no culto, irmãos. O que é que vão dizer de mim se me virem ajoelhado? Eu quero te dizer, você precisa ter um coração tão desprendido, tão cheio de fé, que se o Senhor estiver esperando de você uma atitude inusitada, extraordinária, incomum, que Ele ache. Amém? Que Ele ache. Se for para ter um milagre e eu tenha que deitar no chão, meus queridos, eu não vou pensar 2 vezes.
eu vou sujar roupa, eu vou colocar a boca no chão. Se for para receber uma resposta de Deus, claro, queridos, que eu não estou condicionando resposta de Deus com a gente ter que fazer alguma coisa fora do comum. Eu estou dizendo que coisas fora do comum demonstram uma fé extraordinária. Estão entendendo? Porque às vezes no silêncio Deus pode nos responder. Você estava sentado e uma lágrima que rolou do teu rosto e o Senhor viu aquela lágrima como uma oração líquida. Como diz o Wesley Duell. Wesley Duell, ele diz que existem orações líquidas. Quais são as orações líquidas? São aquelas que você não fala nada, mas que você chora e que o Senhor então recolhe as tuas lágrimas no odre dele. Deus tem um odre é um depósito. E está lá no Salmo, se não me engano, Salmo 52, que Deus recolhe as nossas lágrimas em seu odre. São orações líquidas. Deus pega as lágrimas e traduz em o que é que nós estamos querendo dizer com as lágrimas. Já aconteceu de você orar chorando, sem palavras? Deus ouviu. Wesley Duell, ele diz que Deus responde até orações que você faz na rua, andando, no trânsito, quando você olha alguém, quando você encontra alguém, e você diz assim: Senhor, abençoa aquela pessoa. Olha que oração simples. Senhor, alcance aquela pessoa. Agora mesmo, eu estou olhando para vocês e eu estou orando por vocês em meu espírito. Eu estou vendo pessoas aqui e eu estou dizendo: Senhor, vá aonde eu não posso ir, faça o que eu não posso fazer. Senhor, toque essas pessoas com o teu poder e com a tua graça. Enquanto eu falo, Deus, enquanto eu prego, Senhor, que não sejam as minhas palavras, mas que sejam as tuas palavras. Porque, meus queridos, eu sei que se for as minhas palavras, você vai sair daqui do mesmo jeito. Mas se você tiver um encontro com a palavra de Deus, tua vida nunca mais vai ser a mesma. Então, Jesus gosta de coisas inusitadas, feitas em fé diante dele. E a pergunta aqui é: como não responder a uma fé tão grande? Como não responder? Uma casa lotada, uma multidão junto do Senhor. Provavelmente Jesus estava no centro, ali daquela multidão, como era costume dos rabis. Quando os rabis falavam, as pessoas sentavam para ouvir. Provavelmente era isso que estava acontecendo. Então não tinha como entrar. E Jesus então vê um ato extremo de fé. Os amigos do paralítico foram peça fundamental. Quantos estão aqui orando por alguém? Quem está aqui orando por um amigo? Eu quero te dizer que você não pare até que você veja a resposta de Deus. Porque você vai ser instrumento para abençoar a vida de alguém. Eu sou resposta das orações. Eu digo que 3 pessoas oraram por mim. Minha mãe, uma irmã chamada Neide e Cristiane. Essas 3 mulheres oraram por mim. Durante muito tempo. Durante muito tempo. E eu tinha ido embora, e estava longe, mas as orações, elas não têm limites geográficos. As orações vão até onde as pessoas estão. Então, se eu estou aqui, eu sou resposta de oração, e das lágrimas e do clamor, Deus levantou pessoas para me carregar em oração. Amém? Agora nós temos aqui uma multidão. Veja o verso 2. Muitos afluíram para ali. Muitos entraram naquela casa. Tantos, está no verso 2, que nem mesmo junto à porta achavam lugar. Estava mais cheio do que está esse salão hoje. Imagina esse salão lotado, o hall ali de entrada lotado, o estacionamento lotado, e você lá na rua. Não podia entrar. Uma multidão. E essa multidão, aqui, nesse contexto, claro que aquelas pessoas estavam ali para ouvir Jesus. Mas com relação ao paralítico, a multidão estava atrapalhando. Concordam? Então não estou aqui julgando que aquelas pessoas que estavam lá, naquela situação, elas não estavam lá com o coração correto. Não, não é isso. Nós estamos
olhando sob a perspectiva do paralítico em relação a chegar até Jesus. Então tinha obstáculos. A multidão representa, neste caso, para o paralítico, aqueles que nos atrapalham com relação a termos um real encontro com Deus. E às vezes são amigos muito próximos. Tem pessoas que, apesar de serem muito amigas nossas, mas elas não nos ajudam em nada a nos encontrarmos com Deus. Pelo contrário, elas nos atrapalham. Elas nos levam para longe de Deus. Por quê? Porque só pode me levar para Deus quem é amigo de Deus. Tanto que o salmista disse, Salmo 119, e a gente sempre cita isso para Adriel e para Abner. Porque às vezes eles dizem, meu amigo. E a gente diz, espera aí, seu amigo é amigo de Deus? Porque o salmista disse, sou amigo dos amigos de Deus. Sou amigo dos amigos de Deus. Eu posso ter muitos colegas, ok? Eu posso ter colegas, eu posso ter companheiros, eu posso ter pessoas que trabalham junto comigo, eu posso ter pessoas que estudam comigo, mas considerar amigos devem ser aqueles que compartilham da mesma fé, dos mesmos ideais, dos mesmos valores, dos mesmos princípios, e são amigos que vão me levar até Deus. Às vezes os amigos nos atrapalham, às vezes os parentes nos atrapalham. Porque às vezes os parentes começam a criticar, a achar que você está sendo fanático, radical demais. Geralmente as pessoas, para as coisas de Deus, fazem isso. Eu nunca vejo, por exemplo, ninguém reclamando que alguém soltou fogos na Copa. Reclamam? Porque o Corinthians foi campeão brasileiro. Reclamam? Não. Mas se alguém, vai lá e solta fogos, para que isso? Que exagero! Vocês estão perturbando a ordem pública. Eu estava vendo uma pessoa, agora eu não estou lembrado em que lugar foi, em que cidade foi, mas a pessoa estava me dizendo, pastor, foi agora recentemente, vou tentar lembrar onde foi. Pastor, eu moro aqui, mas do outro lado ali da rua tem um pancadão que vai até 2, 3, 4 horas da manhã. E ninguém reclama. Ninguém reclama. Não tem polícia, ninguém vai atrás de nada. Mas pastor, se fosse uma igreja aqui, pode ter certeza que a polícia já tinha vindo. Então nós observamos que muitas vezes há uma resistência àquilo que é espiritual das coisas de Deus. Há um obstáculo já levantado. Compare a sua vida antes de Cristo e agora depois de Cristo. Muitas pessoas aqui antes de Cristo viravam à noite, viravam à madrugada, 2, 3 dias fora de casa e ninguém dizia nada. Mas agora o que é que dizem? Só vive na igreja. Quem já ouviu essa frase? Só vive na igreja. E aí, se você for comparar a quantidade de horas que você vive na igreja, comparado ao tempo que você usava na sua vida de pecado, é muito inferior à quantidade de horas. Concordam comigo? Mas eu entendo que isso é espiritual. Eu entendo que isso vai acontecer. É normal acontecer isso. Porque a resistência vai se levantar para tentar nos impedir de chegar até Jesus. Então, eu nasci num lar evangélico, eu não sofri esse tipo de resistência. Apesar do meu pai, ele não era convertido, mas ele não colocava obstáculo. De vez em quando ele soltava alguma crítica, mais com a minha mãe do que conosco, comigo e com a minha irmã. Então eu não posso dizer que eu sofri esse tipo aqui de resistência, de obstáculo, mas eu sei de muitas pessoas que sofreram. Para mim, o maior testemunho de vencer dentro de casa, dar bom testemunho e vencer críticas e vencer muitas vezes oposição, é
a minha esposa, Cristiane. Porque ela, quando converteu, era ela sozinha. E a mãe de Cristiane está aqui, e ela foi bem generosa em ter filhos, né? Teve 10. Foi, dona Tereza? Ela não está ouvindo não, que eu estou falando. Pronto, então eu posso falar à vontade. A senhora é uma bênção. Então, Cristiane, quando converteu, era ela sozinha. Em uma casa grande, com muitas pessoas, muitas críticas, muita oposição. E se você realmente não determinar em seu coração que você vai vencer, a multidão vai te atrapalhar, com certeza. Ou, em terceiro lugar aqui, qualquer outra pessoa que se coloque entre nós e Deus. Qualquer outra pessoa. Pode ser até outro crente. Porque tem crente que, infelizmente, serve de pedra de tropeço na vida de outro. Infelizmente. Às vezes nós podemos ser instrumentos do diabo. Igual a Pedro. Pedro tinha acabado de dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Daqui a pouco, poucos minutos depois, não, Jesus, você não vai para a cruz não. Longe de ti ir para a cruz. E Jesus tem que dizer, arreda de mim, Satanás, porque tu serves para mim como tropeço. Então, eu posso também ser impedimento, às vezes, de alguém chegar até Jesus. Quando eu não tenho sabedoria naquilo que eu falo, quando eu sou muito religioso. Religiosidade, irmãos, impede as pessoas de irem até Jesus. Então eu preciso estar, sempre olhando para mim, Senhor, eu estou facilitando as pessoas de irem até Ti, ou eu estou dificultando? Eu estou sendo como os 4 amigos, ou eu estou sendo como a multidão? E nem sempre, o pastor Ivanildo colocou, ou quase nunca, a multidão fala o que Deus está falando. Nada dessa história de que a voz do povo é voz de Deus. Isso não está na Bíblia. Tem pessoa que cita isso até como se fosse um versículo bíblico. Não, porque está escrito, a voz do povo é a voz de Deus. A gente tem que ler mais a Bíblia, né, irmãos? Eu lembro de uma irmã, a gente estava numa aula de pregação, de homilética, e a irmã disse assim, não, porque aquele texto bíblico que diz, quando tu viste apenas uma pegada na areia, era porque eu estava te carregando nos braços. Aí a gente, diga irmã, a referência agora. Evangelho segundo o quê? Então, não está na Bíblia dizendo que a voz do povo é a voz de Deus. Quase nunca. Eu vou até arriscar. Quase que nunca, nunca, nunca. O que a multidão fala é o que Deus está falando. Então, a multidão muitas vezes é um impedimento. Agora, além da multidão, tinha um telhado que estava atrapalhando. Então, nós temos uma casa cheia de pessoas e nós temos um telhado, que aqui diz que era um eirado. Então, nós temos limitações que nos atrapalham. Limitações naturais. Você sabia que tem pessoas, por exemplo, que quando estão com sono, isso é uma limitação para você chegar até Jesus. Alguns aqui estão com sono, eu estou vendo pela cara. Isso pode te impedir. O sono pode ser. Nem todo sono é do diabo não, tá? Espírito de sono, sai. Não, você passou talvez a noite toda acordado, está com sono, é normal. Não é demônio do sono, é cansaço mesmo. Mas pode ser uma limitação, pode ser um telhado. O cansaço pode ser um telhado. Um ambiente que está com muito calor, às vezes as pessoas ficam inquietas, né? Ontem estava um calor santo aqui. Esses 3 bichinhos, meu Deus. Não é? Estamos já profetizando, mais um aqui e mais outro lá atrás. Se Deus quiser te usar, sinta-se à vontade, tá? Por falar nisso, irmãos, nós recebemos agora, né? Na Black Friday, olha, nós recebemos 2 ofertas e com essas 2 ofertas, nós compramos o equipamento que nós estávamos precisando,
que é uma câmera de filmagem em alta definição e também uma câmera fotográfica. Com essas duas ofertas já foi comprado, né, e a igreja foi abençoada com isso. Eu fiquei feliz porque estávamos pedindo a Deus que Ele nos desse esses equipamentos para que a gente pudesse transmitir os cultos e fotografar os eventos, sem que a gente dependesse de pedir emprestado, né, fora. E nós, então, ganhamos uma oferta e deu para comprar os dois equipamentos, ainda vai sobrar um troco para comprar um cartão de memória que a gente estava precisando. Então, então vamos aplaudir o Senhor por isso. Mas às vezes o calor, o frio, às vezes o entra e sai. Irmãos aí do fundo, não é verdade que o entra e sai muitas vezes atrapalha? Sim ou não? A conversa, às vezes o telhado é a pessoa do lado que está conversando, que está te distraindo, entrando em WhatsApp na hora do louvor e da pregação. Fala, Senhor, agora, nesse exato momento. Existem muitos telhados que são levantados, barreiras, limites que às vezes nós mesmos levantamos. Distração é uma coisa séria. E como a gente se distrai facilmente, não é? Às vezes a gente perde a palavra assim, num piscar de olhos, porque alguém entrou, porque alguém se levantou. Mas existem outras limitações naturais, certo? Além do cansaço, do sono, do entra e sai, da conversa, você poderia nomear muitas limitações, muitos telhados que estão nos impedindo, muitas vezes, de chegar até o Senhor. Aqui ele colocou barreiras entre o necessitado, o paralítico e o Senhor dos milagres. Jesus estava ali. Vamos pensar, quem estava naquela sala era o próprio Deus. Já pensou nisso? Imagina aqui nessa noite, alguém anunciar e dizer em Garanhuns: Jesus está lá na rua Doutor Jardim, número 83. Estou falando de fisicamente, tá? Porque espiritualmente eu sei que Ele está. Onde estiverem 2 ou 3, Ele está. Então eu sei que o Senhor está aqui. Mas eu estou falando de fisicamente, literalmente. Então era uma oportunidade ímpar. O Jesus dos milagres, o Deus de todo o universo, estava na sala daquela casa. Mas havia uma barreira. Olhe, sempre vai haver barreiras, viu? Sempre vai haver barreiras. Nós levantamos, os outros levantam, o diabo levanta. Barreira é o que não vai faltar. Nós temos que ser aqueles que transpõem barreiras. Amém? Nós temos que ser um tipo de pessoa que vai transpor barreiras. Foi colocado aqui também pelo pastor Ivanildo, desafios. O telhado pode ser um desafio que precisa ser transposto para que Jesus possa fazer um grande milagre em nossa vida, na vida da nossa família e dos amigos. Vou dizer outro telhado que nos impede: incredulidade. Incredulidade é quando você diz assim: não, na minha vida não vai acontecer não. Parece que Deus só abençoa os outros. Além de incredulidade, isso é um espírito de autocomiseração. Uma autopiedade que fica corroendo a gente. Isso é um telhado, irmãos, que tem que ser vencido. Incredulidade tem que ser colocada por terra. Amém? Porque Deus não se agrada de corações incrédulos. Você tem que se aproximar de Deus com ousadia. Hebreus capítulo 10 diz: cheguemo-nos, pois, com ousadia, e entremos no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Jesus abriu. Você tem que dizer assim: eu tenho acesso ao coração de Deus, porque Jesus abriu esse caminho para eu ir. Fora a incredulidade. Quando os telhados estão atrapalhando, olha aí, incredulidade, comodismo, olha que telhado forte é esse, especialmente nessa geração que nós estamos vivendo, geração do controle remoto, que a gente não quer mais se levantar da cadeira para nada, não é? Geração do fast food,
Eu fico imaginando o dia que chegar um McDonald's em Garanhuns. Vai ser, eu acho que 3 meses de fila, dia e noite. O Açaí, quando inaugurou aqui, foi um shopping. Todo dia, hiper todo dia, meu Deus. O pessoal trocava de roupa para ir no hiper todo dia. Garanhuense é carente, gente, de shopping. Há uma carência. Mas vamos lá. Comodismo. Muitas vezes nós somos muito acomodados. Muitas vezes nós somos daquelas pessoas que querem que os outros façam por nós. Que os outros orem. Que os outros jejuem. É o crente 6 horas. Pastor, 6 horas por mim. Pastor, 6 horas por mim. E ainda pior, aquele crente que só a oração do pastor que resolve. Tem pessoas que é assim, fica aqui, né? Os pastores, os supervisores, e tem uns que ficam assim, onde é que o pastor Marcos está? Aí todo mundo ora por ele, aí ele vai para a fila que o pastor Marcos está. Pode orar por mim, pastor? Porque só a oração do pastor que resolve. Né? E eu quero te dizer, oração é oração. Não importa quem ora. Se a oração foi feita com fé, vai ter respostas. Amém? Mas nós temos que vencer, nós temos que vencer o comodismo, vencer a indiferença. Às vezes nós estamos indiferentes. Eu acho isso um perigo muito grande na vida de um crente. É quando a gente fica indiferente. Ah, já sei tudo que vai acontecer nesse culto. Joel, já veio aqui. Não disseram isso de você não, tá, Joel? Já sei que ele vai cantar aquela, o corpo não pode, Ah, já sei. Quem é que vai pregar? Pastor Marcos. Ah, ele vai contar piada de loira depois. Já sei. Pastora Cristiane, já sei o que é que ela vai dizer. Então isso, irmãos, é quando estamos indiferentes. E sabe qual é o grande perigo de um crente? É ele se tornar cínico. Sabe, o crente cínico, desculpa, tá? É uma expressão forte. Mas é aquele que diz assim, já sei de tudo que vai acontecer. Ah, já sei, essas frases de efeito. Ah, eu já sei, esse tipo de oração. Isso é uma pessoa que, infelizmente, não está mais conseguindo fluir no Espírito de Deus. Porque está indiferente. E a religiosidade também, eu falei. Olha aí, ó. Do céu está caindo bênçãos nessa noite. Aleluia. A unção está caindo nesse lugar. Agora vamos finalizar, irmãos. Qual foi a reação de Jesus? A reação de Jesus ficou maravilhado. Jesus sempre vai se espantar com a nossa fé. Jesus não é como somos. Jesus, Ele quer ver essa fé em nosso coração e Ele vai se maravilhar. O Deus Todo-Poderoso, quando vê fé aqui na terra, Ele se maravilha, Ele se comove, Ele vem em nossa direção, Ele vem e responde. Esse é o nosso Deus. Se viu fé aqui na terra, Deus vem em nossa direção. Porque fé move o coração de Deus. Amém? A reação de Jesus, não repreendeu pela bagunça. Às vezes a gente repreende as pessoas pela bagunça. Tem pessoas que não querem, por exemplo, às vezes orar, porque vai borrar a maquiagem. Meu Deus. Bota um rímel à prova d'água. Para tu chorar, né? Porque às vezes também, irmãos, correm rios pretos, né? O reboco começa a cair todinho. Ah, mas se tiver que borrar a cara, eu vou borrar, né? Eu vou colocar a boca no pó. Eu quero as respostas de Deus. A bagunça, irmãos, às vezes vai acontecer. Tivemos uma festa linda aqui, mas no final, se você estivesse aqui, eu digo, meu Deus, será que a gente vai conseguir colocar esse negócio aqui
em ordem para amanhã de tarde ter culto. Porque é assim, onde tem movimento, não é? Onde o Espírito de Deus muitas vezes está se movendo, acontece coisas fora do lugar, um buraco teve que se abrir. Né? E por falar nisso, amanhã nós estamos precisando de voluntários para lavar aqui a igreja. Que horas? 1h da tarde. Quem pode amanhã, já estou agora até misturando a pregação com a pela e tudo mais. Quem pode amanhã, 1h da tarde, estar aqui ajudando nosso irmão Thales? Precisamos de uns 15 voluntários. Deixa eu contar. Acho que dá uns 15. Então amanhã vocês podem vir aqui, o Thales vai dar as diretrizes, tá bom? Mas vai ter bagunça, irmãos. Muitas vezes vai acontecer uma certa desordem, um certo desconforto, mas Jesus não estava nem aí para isso. E olha a frase que ele diz: filho, os teus pecados estão perdoados. A primeira frase de Jesus não foi: filho, levanta e anda. Jesus resolve primeiro, sabe qual o problema? Olha aqui. Qual é o primeiro problema que Jesus resolve? A paralisia física ou a paralisia espiritual? A espiritual, porque a paralisia espiritual, ela é a principal de todas. Depois, Jesus resolve o outro problema dele. Mas a primeira coisa que Jesus diz é: filho, os teus pecados estão perdoados. E então Jesus cura a paralisia física logo em seguida. Então a oposição reage, sempre vai ter oposição. E no meio daquela multidão, tinha alguns escribas. Olha o verso 6 aí, e nós estamos finalizando. Escribas são religiosos. Escribas são pessoas que acham que detêm o relacionamento com Deus. Tem gente que é assim, elas acham que todo relacionamento com Deus depende delas. Até o relacionamento dos outros com Deus tem que passar por elas. Elas é que tem que dar o aval. Tem gente que é assim: não, isso não é de Deus não. Não acho que seja de Deus. Aquela pessoa, não acho que seja de Deus. Meus queridos, nós não detemos o controle de nada. O Espírito Santo, ele se move como ele quer, quando ele quer, com quem ele quer. Amém? Porque às vezes nós queremos ter o controle, e os escribas estavam ali. Não pode. Quem é esse que pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus estava dizendo: eu sou Deus. É que vocês não estão enxergando a realidade. Vocês estão vendo com os olhos da religião. Eu sou Deus. Então vai ter oposição. E sempre que nós quisermos seguir Jesus, queridos, nós temos que vencer a oposição. Amém? E nós vamos orar, tá? Eu estou finalizando. Coloca aí mais a foto da descida do paralítico e nós vamos orar. Tanto por nós. Vamos ficar em pé. Pode colocar aí a foto. Põe a mão no seu coração. Vou pedir aqui o Joel, os irmãos da equipe de música, podem subir. Mas primeiro, antes da gente orar pelos outros, nós vamos orar por nós. Primeiro nós vamos orar para Deus curar a nossa paralisia. Se nós estamos impedidos de chegar até Jesus, põe a mão no seu coração. Senhor, oramos nessa noite, para que o Senhor cure toda a paralisia em nossa vida, Deus. Se nós estamos limitados em chegar até o Senhor, se há alguma coisa nos impedindo de nos aproximarmos do Senhor, telhados, multidão, nós mesmos, Senhor, com as nossas limitações, incredulidade, comodismo, indiferença, religiosidade, Senhor, eu peço, Senhor, cura a nossa paralisia. Como o Senhor tem tocado a minha vida, Senhor, como o Senhor tem tocado a vida de tantos aqui. Éramos paralíticos, éramos incapazes de chegar até o Senhor, e o Senhor tocou a nossa vida. Obrigado porque o Senhor sempre usa os amigos do paralítico. Gente que ora por nós, gente que se importa, gente que nos tomou pela mão
e ofereceu ajuda. Agradeça agora a Deus. Segunda coisa, vamos agradecer a Deus por aquelas que Ele levantou na nossa vida. Você não está aqui porque veio sozinho. Ninguém está aqui porque chegou sozinho. Alguém te ajudou. Agradeça o Senhor. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor levantou pessoas para me ajudar. Agora, em terceiro lugar, irmãos, vamos agora nos colocar à disposição de Deus. Diga ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, eu quero ajudar alguém a ir até Jesus. Eu quero ser agora um agente de bênçãos. Eu quero agora levar pessoas até Jesus, mesmo que o buraco tenha que ser aberto no teto. Eu quero, Senhor, eu quero ser um instrumento do Senhor. Oramos nessa noite, Pai, para que todos os limites que estão tentando nos impedir. Eu sei que tem pessoas aqui que precisam de milagres. Eu sei que tem pessoas aqui que precisam chegar mais perto do Senhor. Mas existem limites nas emoções, limites muitas vezes de outras pessoas, limites espirituais. Muitas vezes, Senhor, é o cansaço físico que está tentando nos impedir de chegar perto do Senhor. Ah, quantas vezes, Senhor, telhados são colocados, uma multidão que se levanta, pessoas que criticam. Senhor, muitas vezes dentro da própria casa, nós estamos ouvindo, Senhor, críticas, frases duras, muitas vezes até dentro da igreja, irmãos nossos, Senhor, que se levantam para criticar, para dizer alguma coisa que nos fere, que nos entristece. Eu quero pedir que nenhum desses obstáculos, nenhum, no nome de Jesus, eu oro para que haja agora um romper sobre nossas cabeças. Levante sua voz agora. Talvez haja um teto sobre você. Talvez há um teto colocado pelo inimigo, colocado por você mesmo, colocado por outras pessoas. Agora você vai dizer: nada e ninguém poderá impedir de eu chegar até Jesus. Nada e ninguém vai ser obstáculo em minha vida. Eu vou seguir, eu vou prosseguir em conhecer a Deus. Eu vou em frente, eu vou romper em nome de Jesus. Senhor, eu oro por essa unção sendo liberada agora sobre esse ambiente. Eu oro sobre esse lugar. Senhor, libera agora salvação nesse lugar. Libera salvação neste lugar, em nome de Jesus. Libera salvação neste lugar.